Toque, toque, toque. O sucesso bate à sua porta. Por favor, deixe ele entrar. Carecas de saber os 20 minutinhos que vão mudar a sua vida. Olá pessoal, eu sou a professora Cristiane, professora de literatura aqui do Careca de Saber. Pois bem, vou dar continuação, a uma aula que eu acho muito importante, que é sobre redação, porque na verdade aqui são 1000 pontos que você está colocando em jogo. Na primeira parte da aula eu defini o que é dissertação argumentativa, é você defender o ponto de vista de maneira objetiva, sem dizer o eu. Também mostrei estrutura, você inicia com a introdução, desenvolvimento e conclusão. E assim, inclusive eu coloquei na outra aula como você pode ser eliminado, porque é importante você saber essa informação, porque tem gente que é eliminada sem saber que não pode tais coisas. Então tem que ficar ligado. Pois bem, pessoal, hoje eu falo de alguns critérios, da redação. Porque assim, são 5 critérios que são avaliados. Então, quando o corretor lê a tua redação, ele vai avaliar 5 coisas. O português, a estrutura, a tua opinião, os elementos linguísticos que reforçam a tua opinião e a intervenção. Pois bem, cada critério, por exemplo, língua portuguesa, ele tem essa pontuação aqui, de 0 a 200. 40, 40, 40. Diríamos que aqui, pessoal, já era analfabeto, não sabe escrever. Aqui, 40 pontos é você escrever de maneira muito rudimentar. É um português semi-analfabeto. Então, aqui você vai tirar no máximo, 40 pontos. É um português muito ruim mesmo. O 80 é aquela pessoa que tem muitos erros de ortografia. Então, uma dica para vocês. Se vocês costumam ter de ortografia, melhor escrever somente com o que vocês sabem mesmo, não inventem na mão. Porque aqui, quando tem muito erro de grafia mesmo, você escreve casa com Z, nesse nível, 80 pontos. Aqui, pessoal, é a média. É a média, 120 pontos. E assim, o problema do Enem é que é muito fácil você ficar na média. Então, se você pega esse português, por exemplo, que é o critério 1, são palavras, tem alguns erros de português, mas, pessoal, mais do que isso, é um vocabulário limitado. Então, o cara não tem erro de português, vai que o cara não tem erro de português nenhum, mas tem vocabulário bem pobrinho, bem limitado, é o que você vê no Facebook, aquela conversinha, aquelas palavrinhas, é médio, pessoal, é no máximo médio, porque aqui, o adolescente médio vai ter um vocabulário mais limitado. Então, pessoal, aqui o que está sendo avaliado é o português escrito, padrão culta do português escrito. Não vai escrever, não vai abreviar, não vai escrever VC. É o português, então se exige uma certa atitude do aluno, que é escrever corretamente. Se você tem aquele vocabulário mais ou menos, vai ser 120, que é a pontuação média. Aqui, pessoal, é o que nos interessa. Então, se já para esse vestibular ou do próximo, é um investimento de tempo também. Tem que chegar aqui, pessoal, e aqui, que é a pontuação do... Olha só, pessoal, só estou falando do primeiro critério. Tem tudo isso aqui ainda. Esse primeiro critério, o que nos interessa, esses 160 pontos, é um português que tem menos erro de grafia, mas principalmente tem um vocabulário já um pouco mais rico. Então, como que você consegue sair do mediano nesse primeiro critério que é a língua portuguesa, com um vocabulário mais trabalhado? Gente, eu sempre falo, compra um caderninho de R$1,99 e divida em 5 partes, 5 critérios. E você, na primeira parte, que é a língua portuguesa, você vai inserindo palavras que você não conhece, vai enriquecendo o teu vocabulário. No jornal que você viu, numa aula de história que você assistiu, você vai inserindo palavras que você não conhece e vai treinando na escrita, porque assim você vai aprimorar o seu vocabulário. E aqui, pessoal, nos 200 pontos do primeiro critério que é a língua portuguesa é o mais difícil, porque você tem que ter apenas um erro de norma e de grafia. Então, é um português perfeito. E aqui se exige tanto conhecimento de ortografia do português, como um vocabulário já profissional. É possível, pessoal? É possível. Vai treinando no teu caderninho as palavras. Não vai escrever frase de 3 palavras. A casa é amarela.
A casa é amarela, portanto, deve ter sido pintada por alguém de tal região. Tem que ser frases mais complexas também, um pouco mais longas, não frase curta, um vocabulário mais estudadinho. Você consegue, com o hábito, aprimorar o teu vocabulário. Gente, cuidado nesse primeiro quesito com um parágrafo de uma frase só. É o inferno, gente. Eu baixou o santo, porque assim, você escreve uma dissertação, e eu diria para vocês que a boa dissertação tem que ter 4 parágrafos. Introdução, 2 argumentações e conclusão. O cara escreve 4 frases. 4, primeira frase, uma frase, é o inferno. O cara escreve uma frase de 10 linhas. É capaz, tá bom? Gente, desconta ponto a rodo. Você tem que escrever, vamos ser bem matemático, 4 frases por parágrafo. 4 boas frases por parágrafo. Então, assim, você, colocando esse objetivo, você não vai ter a tentação de escrever uma frase, porque você começa a escrever. Não, porque é propriedade infantil, acaba por tal problema, e começa. E põe uma vírgula. E você escreve 6 linhas em uma frase só. Gente, não façam isso, porque desconta nesse critério língua portuguesa. Desconta tudo, na verdade. Nunca façam isso. Então, esse é o primeiro critério, que envolve estudo. Que agora, se você vai fazer o Enem daqui a 3 semanas, ou daqui a um dia, né, o dia que assistirem essa aula, eu não sei, e não dá para fazer milagre, escrevam que vocês tenham certeza. Melhor não arriscar no vocabulário. Perfeito? Porque pelo menos vai no mediano aqui. Mas sempre o bom é sair do médio, que são essas pontuações aqui. Pois bem, pessoal, coloquem um coração aí, que esse critério aqui é importantíssimo, que é o segundo critério, que é a estrutura da dissertação. E assim, essa introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui nesse critério é muito interessante que a banca não só vai avaliar a estrutura, também vai avaliar a tua argumentação, as áreas do conhecimento que você está envolvendo naquele texto. Então vamos ver, essa estrutura, segundo critério, vai ter pontuação, você pode zerar. Se você, ao invés de escrever uma dissertação, escreve um poema, escreve uma narração, vai zerar. Se zerar aqui, pessoal, já era eliminado. Se zerar, já era. Pois bem, como zerar? Você vai lá, você não sabe o que escrever, tá desesperado, vai escrever uma história sobre a sua família. Não, era uma vez uma criança que adorava comprar objetos que via na TV, ou ter uma publicidade infantil. E sua mãe adorava a criança e comprava muita coisa. Gente, tchau, adeus, acabou. Escrever historinha já era, tá bom? É eliminado. Aqui, nesse momento que você vai defender a argumentação, você pode se empolgar, começa com introdução, mais assim, e fala da sua própria vida pessoal. Se você fica muito tempo falando da sua vida pessoal, também, né, da minha mãe apanhava, eu era criança, adorava brinquedos. Também, se você se empolgar demais, também vai ser eliminado. Então, a estrutura, você não pode se empolgar a escrever sobre a vida de alguém uma história, é uma dissertação, e aí impessoal, o pessoal não vai contar historinha. E aqui, também a mesma coisa. A introdução, desenvolvimento e conclusão. Até aqui, a pontuação desse critério é quando você esquece um pedaço. Se você não conclui ou não introduz, dá para acreditar nisso, dá para acreditar. A gente já começa o texto concluindo. Podemos concluir que o problema é muito sério. Que problema? Que problema você está falando? Então, até aqui, pessoal, é muito sério. É quando você não escreve as 3 partes do texto. Aqui já é o mediano. Quando você já escreve uma conclusãozinha, mais ou menos, só tem 120 pontos. Você já está no médio. Como se alcança essa pontuação aqui? Essa pontuação aqui, pessoal, você vai alcançar não somente com a estrutura, mas com o recheio dela. Porque você vai ter que mostrar o conhecimento acima do senso comum. Pois bem, vai estar lá, tem que ficar ligado nisso. Você vai abrir lá o caderno da redação e vai ter o tema. E para ajudá-lo a escrever o texto, haverá os textos motivadores, que são isso. São pequenos textos com informações, com gráficos, com reportagens, com leis. São vários, que vai estar lá a página recheada com informações sobre o tema. Vão te motivar a escrever. Mas não se motivem tanto com esses textos, pessoal, que pode ficar um problema. Então, por exemplo, se o tema é
a persistência da violência contra a mulher, vai ter lá uma matéria sobre a violência, vai ter um disco não sei lá quanto, vai ter gráfico sobre a violência, para você entender um pouco o tema. Mas assim, não, se você copia palavra por palavra, o que acontece? Você é eliminado. Se você vai parafrasear, você pode também ser eliminado. Então tem que ficar ligado em como você vai tratar com esses textos motivadores, porque é uma coisa muito séria. Pois bem, você vai ler o texto motivador, você vai pensar nessa estrutura aqui, eu tenho que ter 4 parágrafos. Como que eu fujo do senso comum? Primeiramente, pessoal, você não pode ficar apenas com as informações dos textos motivadores. Se você ficar só citar, enrolar um pouco, mas se centrar nas informações dos textos motivadores, você pode tirar no máximo também 80 pontos. Se você consegue parafrasear de modo que não pareça que é cópia, no máximo 80 pontos, o que não é nada. Então, o que tem que fazer? A banca espera que você conheça o tema, leia o tema e extrapole com informações que não estejam no tema. Por isso que é muito importante você conseguir dialogar com outras coisas que não estão no texto motivador. E eu digo uma coisa, pessoal, dica de ouro. Quanto mais você se afasta dos textos motivadores, quanto mais você se afasta das informações dos textos motivadores, mais aumenta a tua nota. Aí você se pergunta, quanto mais me afasto do tema? Não. O tema, se você foge do tema, o que acontece? Já era, eliminado. Você fica no tema, violência contra a mulher, mas você vai pegar conhecimento que não esteja no texto motivador. Seja de história, de geografia, de filosofia. Pessoal, esse critério, o segundo, é importantíssimo por isso. Você tem que mostrar que você sabe alguma coisa além do texto motivador. Você sabe. Gente, você estuda história, geografia aqui no canal, na escola. Você tem acesso à cultura o tempo todo. Tem que lembrar algumas coisas, pessoal, porque você sabe, você estuda. Então, quando você estiver assistindo a aula de história, de geografia, de filosofia e coisa e tal, você pensa que isso pode ser usado para além da prova de história, mas também no momento de escrever a redação. Se você não consegue fazer essa passagem ainda do conhecimento das aulas para o texto, a segunda parte do caderninho, conhecimento de história, de geografia, filosofia. Então, para saber o mínimo da dignidade é assim, ó, vai lá, conheça no caderninho os principais momentos da história do Brasil. Descobrimento, a parte política do século XX, a ditadura do Vargas, o processo de redemocratização. Então, põe lá 10 pontos históricos do Brasil. 10 pontos históricos da Europa também. Antiguidade grega, põe lá um pouquinho da Grécia, que é bom citar, que enche um pouco e você impressiona a banca. Você também coloca lá o iluminismo do século XVIII, coloca lá alguma informação no teu caderninho. Coloca também, gente, Primeira e Segunda Guerra, sempre, enche no teu caderninho. Revolução Industrial, põe. Porque são acontecimentos históricos que você pode citar em vários temas. Então, você pega o seu caderninho e você preenche com essas informações históricas. Porque você vai ajudar você a extrapolar o texto motivador. Um pouquinho de filosofia. Tem lá alguns canais na internet, que não vou fazer propaganda, mas que vão citar algumas passagens de escritores famosos. Você procura lá, por exemplo, um Platão, um Aristóteles, também que é importante, o Freud mesmo. Então, pegue alguns pensadores e o Marx, gente boa. Karl Marx também brilha a tua argumentação. Porque você pode, no teu caderninho, vai usando, vai lendo, e quem sabe você consiga citá-los no teu texto, dependendo do tema, porque você vai extrapolar, sempre tem que extrapolar. Quanto menos você cita o texto motivador, melhor. Perfeito, pessoal? Esse é o segundo critério. Quanto mais você extrapola os textos motivadores, mais pontuação você atinge. Para terminar também esse critério que é tão importante, vale a pena lembrar que provavelmente você não saberá o tema. É muito provável que você não terá a mínima ideia do tema. Mas você já vai com a tua redação bem estruturada. Como? Sabendo que tem que ter começo, meio e fim. Você, inclusive, pessoal, pode já fazer uma colinha que você não vai poder usar na hora, óbvio. Não use, pelo amor de Deus. Vocês vão ser eliminados, mas vocês leiam antes de sair de casa alguns fatos históricos importantes
E alguns passadores também importantes, porque certamente você vai usar. Você tenta inserir o fato histórico de modo que caiba no assunto, gente. Dá para fazer isso, porque vai ser muito importante para você aumentar a tua pontuação. Pois bem, daí você se pergunta, mas tá, professor, você manda eu estudar um monte de história, um monte de filosofia, daí chega lá na redação, tudo que eu estudei de história e de filosofia não tem nada a ver. O que eu faço? Eu encho linguiça? Assim, pessoal, se você pega os filósofos mais gerais, né, como foi Aristóteles, Platão, pega o Freud, o Freud é um pouquinho mais complicado de citar, mas Aristóteles e Platão sempre dá certo. O Karl Marx também sempre funciona. É difícil, você consegue inserir, também tem que ser esperto, né, pessoal? Não é só ser inteligente. Então você tem que se preparar, sempre se prepare para o imprevisto. Você tem um monte de informação, tem que preparar para o imprevisto. Então tem que, né, sobrevivência na hora, gente, também. Pois bem, outra coisa que vale a pena reforçar, e quase como uma oração, uma prece, se você não sabe do tema. Ai, mas eu lembro daquela matéria do Jornal Nacional sobre o tema. Lembre e esqueça. Porque não insira informação que você viu no Facebook, no Jornal Nacional, no blog, da pessoa inventa o blog, né? O blog ou não sei lá o que, inventa. Não faça isso, porque piora a tua situação. Quando você cita conhecimentos da mídia, empobrece teu argumento. Porque você vai ter que defender a tua opinião, a favor ou contra, sobre um tema, e você tem que mostrar que você sabe. Daí você fala assim, mas eu não sei, professora. Ok, mas o corretor não precisa saber que você não sabe, entendeu, pessoal? Então tem que dar uma enrolada. Parece frio calculista, mas quem tira nota boa, a pontuação alta no Enem, que tem esse pensamento frio. Uma estrutura específica, se está conhecimento fora do texto motivador, tem que ser frio nessa hora, pessoal. Daí também uma grande pergunta, então, lembrando aqui antes, nunca citem, quase uma hipnose, nunca citem o que vocês viram no Jornal Nacional. Pelo amor de Deus, porque queima o filme também. Também nunca citem Casa Grande, por exemplo, na segunda, ou comentarista de esporte, porque as pessoas citam, tá? Não citem também essas coisas assim. Citem gente que tem uma carreira acadêmica e vocês estudam isso em aulas, então vocês sabem alguma coisa, pelo amor de Deus. Se não sabem, vão atrás. Outra coisa, quando você... a gente vai falar mais no próximo critério, mas não tem, assim, você tem que defender a sua opinião sobre o tema sem ferir os direitos humanos. Então, não pode propor que a pessoa morra, que a mulher tem que apanhar mesmo, que isso você vai ser eliminado. Mas, assim, você não se preocupe com a opinião do corretor, porque você não tem que, necessariamente, concordar com a banca. Você tem que respeitar o mínimo, que não vai desejar morte para ninguém, espancamento, nada disso. Então, você pode ir contra o senso comum, uma opinião, mas sempre se preocupando em não ferir os direitos humanos. Pois bem, pessoal, nessa aula a gente discutiu a língua portuguesa, que é importantíssima, e estrutura, que é o segundo ponto. Aqui já trabalhamos 400 pontos, pessoal. Lembrando sempre, então, que o importante é bom vocabulário, que é ir atrás de palavras, né? E aqui, ir atrás de um conhecimento que extrapole o senso comum. E se você tem, quando estuda história, quando estuda geografia, sociologia, filosofia, coisa e tal. E lembrando sempre que um texto bom do Enem tem que ter 4 partes, uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão. Pessoal, na próxima aula eu vou continuar com os critérios e essa foi a aula de hoje. Até a próxima!